Bem-vindos! Meu nome é Giovana Lima e estou com o professor Rodrigo Bandeira de Mello para falar sobre a pesquisa Conexões Políticas e Desempenho, um estudo das firmas listadas na BMF Bovespa. Bem-vindo, professor. Obrigado. Vocês analisam as relações políticas e o desempenho das empresas no mercado de ações. O que seriam essas relações políticas das empresas? Especificamente nesse estudo, nós estudamos as relações políticas por meio do Conselho de Administração. Então, o que nós investigamos é se a empresa contrata ou tem entre seus membros do Conselho profissionais que tiveram experiências políticas no governo, na administração direta, no legislativo ou na participação em alguma autarquia do governo. E quais as vantagens para empresas em ter membros do Conselho que têm conexões políticas? Então, nós adotamos uma lógica de uma teoria chamada dependência de recursos, que diz que o Conselho de Administração ele também tem um papel não só de controlar internamente questões de governança, de agência das empresas, mas ele tem um papel de ter essa relação externa com o ambiente para redução de incertezas. Então, o papel externo do Conselho de Administração como um instrumento da governança, ele é muito importante para as empresas do Brasil por conta da incerteza ambiental. Então, boards conectados por meio dessas conexões políticas eles têm um papel muito importante de reduzir as incertezas para a empresa. As incertezas com relação às políticas governamentais, as incertezas com relação a decisões de alocação de investimentos da empresa e, obviamente, a participação da empresa junto ao governo em interesses mútuos de projetos para o país. Afinal de contas, o governo no Brasil ele é um ente, ele é um controlador de recursos muito importantes, sejam financeiros, sejam institucionais. E como que esses membros do Conselho podem reduzir essa incerteza? Eles conversam, têm acesso a informações privilegiadas? Primeiro, eles já tiveram a participação no governo, eles conhecem a burocracia, eles têm acesso não só aos burocratas, aos tecnocratas, mas eles conhecem os procedimentos, como funcionam os rituais, eles têm acesso aos legisladores, sejam pelos partidos que pertenceram, sejam por meio de conhecidos. Então, esse acesso privilegiado e esse canal que se estabelece é muito importante para trazer essas informações para as empresas. E o mercado percebe isso de uma maneira muito importante. E como é possível medir o efeito das relações políticas no valor de mercado, que foi o índice utilizado para medir desempenho? Bom, esse é um trabalho, foi um trabalho braçal muito grande, feito pelos pesquisadores desse projeto. Um deles foi a tese de doutorado do Silvio Parodi e o outro orientado pela professora Roselene Marcon. Então, o Parodi, ele analisou currículos de 22 mil conselheiros, ou 22 mil currículos ao longo de 12 anos, das empresas listadas na BMF Bovespa, que compreenderam o último mandato do Fernando Henrique e os 2 mandatos do Lula. Então, o que foi investigado nesses currículos era ver se o indivíduo teve alguma experiência ao longo da sua vida no executivo, no legislativo, no judiciário, na administração direta ou indireta. Então, junto com esses dados, nós pegamos também dados de doação para a campanha dessas pessoas e das empresas, mais dados financeiros de controle, e nós colocamos tudo isso na modelagem estatística. E quais foram os resultados encontrados? Bom, o principal resultado foi que quando a empresa aumenta o número de conselheiros e executivos que têm um background político, aumenta então o seu valor de mercado. Isso significa que os investidores percebem esse aumento ou essa incorporação ao conselho dessas pessoas com background político como uma coisa favorável, como algo que vai melhorar a governança, como algo que vai reduzir a incerteza e trazer recursos para a empresa. E esse efeito é particularmente importante quando esse indivíduo com background político, ele também tem assento em outras empresas, que é o que a gente chama de interlocking. Qual a importância de sentar em outra empresa também? Porque ele traz mais informações, né? Dentro dessa lógica de dependência de recursos, ou seja, mitigar a dependência de recursos da empresa de outras, quando esse indivíduo senta em outros boards, em outros conselhos, ele também tem informações sobre concorrentes, ele também tem informações sobre o mercado e isso ajuda na governança da empresa que ele está. Obrigada, professor. Obrigado. E para saber mais sobre essa pesquisa, acesse o link abaixo. Obrigada.